Fala pessoal, meu nome é Ana e hoje eu tô aqui para falar sobre o livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Essa aqui é uma das principais leituras que eu acho que todo mundo deveria fazer sobre o C.S. Lewis, porque ele foi considerado pelo próprio autor um dos seus melhores livros, um dos melhores livros que ele já fez, uma das ideias mais geniais. Ele foi escrito na década de 40, ou seja, ele é contemporâneo à Segunda Guerra Mundial. Então, dentro da história, você consegue ver um pouco da mentalidade das pessoas naquela época. Esse livro fala em formato de cartas, e são cartas entre o demônio Maldanado e o demônio aprendiz Vermelindo, que é o sobrinho do Maldanado. Então, toda vez que você está lendo as cartas, você vê que é uma conversa ali entre dois demônios, onde eles trocam as suas experiências sobre sobre as dificuldades que eles estão passando com os seus pacientes, que são os humanos que eles estão atormentando. Por ser em formato de carta, é até uma leitura bem leve, né? Porque é sempre no mesmo estilo ali, do Maldanado mandando cartas para o Vermelindo, dando orientações para ele, mas os assuntos das cartas são diferentes. Algumas têm até uma continuação, mas são assuntos variados sobre situações que geralmente acontecem na vida dos seres humanos, da gente. Uma coisa muito interessante sobre esse livro é que você demora um pouco para se acostumar com a leitura dele, porque tá tudo ao contrário. Então, quando ele fala sobre o nosso Pai Eterno, ele tá falando de Satanás. E quando ele fala sobre o nosso inimigo, ele tá falando de Deus. Então, quando ele vai se referir sobre algum personagem que é muito de Deus, que faz as coisas muito certo, fala que é um personagem que é uma pessoa vil, perversa, egoísta. Então, é tudo ao contrário. E aí é um pouco difícil de você lembrar que você está lendo uma história baseada no que os demônios acham. Então, é tudo ao contrário. Tanto é que tem uma parte que eu achei muito engraçada, da apresentação mesmo do C.S. Lewis, sobre o livro, que é ele falando que a gente não pode acreditar em tudo que a gente está lendo ali, em tudo que os demônios falam, porque é um demônio, então você não pode acreditar que ele está falando a verdade. A premissa geral dessa história é que o Vermelindo, que é o demônio sobrinho, ele é meio que mais novo na história, ele é menos experiente, então o demônio Maldanado está dando orientações para ele de o que fazer dependendo com o que está acontecendo na vida dos pacientes dele. Pacientes são as pessoas que está atormentando. E aí, cada um desses pacientes, quando eles passam sobre determinadas situações, o Maldanado fala, não, faz não sei o quê, faz não sei o quê. E essa talvez é a minha parte favorita da história, de ver como que, na prática, os demônios não têm eles não têm uma interferência direta na gente. Tipo, o poder de escolha do ser humano pertence ao ser humano e eles não têm superpoderes. E toda vez que eles vão influenciar na vida dos pacientes, são com micro coisinhas. Então, são micro pensamentos, são situações tipo, um copo quebrou. Aí você fica estressado porque o copo quebrou. Aí você já fica irritado. Aí quando acontece uma outra coisa, você já tá irritado por causa de uma coisa minúscula. E aí você estoura e aí, sei lá, você pragueja e aí você dá abertura pro demônio ter mais espaço. E isso me fez pensar muito sobre como que nós sempre temos escolha sobre como reagir com as coisas que acontecem com a gente e que essas forças espirituais que tem por fora, elas não têm controle total sobre a gente, elas não têm controle sobre a gente, a não ser que a gente dê esse controle para eles atuarem na nossa vida. E isso acontece em várias situações diferentes. Eles atendem mais de um paciente e cada um deles está numa situação de espiritualidade diferente. Então, tem um que ainda não aceitou Jesus, aí tá quase indo pra igreja, aí ele volta atrás porque acontece alguma coisa. Aí tem um outro que já aceitou Jesus, e aí o demônio menos experiente fica assim, poxa, eu tô tão chateado, perdi um paciente pro inimigo. E aí o mais velho fala, não, relaxa, ainda tem como reverter isso daí. E em todas as situações é a mesma coisa. A gente nunca tá livre de ser atazanado, e eles sempre estão prontos para encontrar uma microbrecha, onde você vai dar poder para eles trabalharem na sua vida. Uma coisa que eu acho muito legal também é os comentários que tem no meio das histórias sobre os demônios falando sobre Deus, sobre a visão que eles têm de Deus. E uma coisa que deixa eles fubico da vida é que Deus nos ama, que Deus nos deu liberdade criativa, liberdade de escolha, nos deu escolha para escolher entre o bem e o mal e ir para a eternidade.
E toda vez que ele fala sobre isso, ele fala sobre como nós humanos somos criaturas frágeis, somos pobres de espírito, nós não merecemos nada de bom e não sei o quê. E dá pra ver ali aquela ponta de ciúmes, né? Porque nós humanos somos especiais pra Deus. Nós temos esse direito de escolha porque Deus nos ama e porque Cristo morreu na cruz pela gente. Então, nós já somos especiais. E isso rompe uma ideia que as pessoas têm. É uma ideia que eu escuto muito, que é mais ou menos assim: ah, por que se eu fizer o que o diabo gosta, depois ele vai me castigar no inferno? E aí as pessoas acham que o que o diabo gosta é a gente ceder aos nossos prazeres ou sentir prazeres na vida. Mas não, o que o diabo gosta é de ver a gente sofrendo. Então, no caso, já é uma visão errada. O livro ele fala sobre isso o tempo todo, porque em alguns momentos os demônios eles falam assim, que a principal ferramenta deles é de confundir a percepção humana e achar que tudo que é de Deus eles estão perdendo e tudo que é do diabo eles estão ganhando. E aí ele fala que a melhor forma de fazer isso é fazer os seres humanos esquecerem o que é prazer de verdade. Esquecer que existe prazer em tomar um café, existe prazer em ler um livro, existe prazer em estar casado, existe prazer em ter filhos. Esquecer de tudo isso e achar que só existe prazer nas coisas que são erradas, digamos assim. E a gente vê esse demônio fazendo isso de manipular a percepção do humano. E é engraçado porque em alguns momentos o Vermelindo, que é o sobrinho, que é o menorzinho, ele fala assim, por exemplo, ele começou a namorar uma moça, então agora a gente vai fazer eles se perder, eles fornicarem antes do casamento, vai ser muito bom. E aí o diabo mais experiente fala assim, não, calma lá, não é assim também. Não acho que só porque ele vai namorar agora, isso é uma coisa boa pra gente, porque tem uma coisa muito tenebrosa que pode acontecer, que é o fato dele se apaixonar, ele perceber que a vida é boa e que a vida é preciosa. E isso vai fazer ele se aproximar muito mais de Deus do que a gente imagina. Eu acho que eu fiquei toda arrepiada. E aí nisso ele faz uma separação do que é a percepção de prazeres bons e o que é a falsa sensação de prazer. E ele faz como? Quando são os prazeres bons, são coisas que geralmente estão relacionadas a coisas que Deus nos dá e que são até simples, como eu citei aqui, né? Tomar um bom café da manhã, sair com os amigos, ler um livro, assistir um filme. São coisas boas, são prazeres da vida, são prazeres puros, inclusive. E aí a gente sempre acha que tudo que é de divertido, né, vai ser maligno por algum motivo. E pelo contrário, não, porque quem criou tudo que é bom é Deus. O problema é a corrupção dessas coisas. E aí nos prazeres maus ele coloca justamente o quê? A embriaguez, a bebedeira que faz ele passar mal, se sentir culpado, se sentir que ele não é digno de coisas alegres, de coisas felizes. Ele faz o personagem afundar numa depressão profunda e ficar só na cama e não sentir vontade de fazer nada. E aí a gente percebe a diferença, né? Que não é sobre uma diversão que leva à vida, mas é justamente sobre uma diversão que gera culpa e aí gera a morte. E essa é a forma desses demônios trabalharem. Manipular toda a situação de uma forma que a sua percepção de tudo que é bom vire de cabeça para baixo. E aí, de repente, tudo que te leva a Deus é ruim e tudo que te leva ao diabo é bom, sem você perceber, e você tá só se afundando nessa percepção errada. E por último, mas não menos importante, a coisa que mais mexeu comigo enquanto eu li o livro era pensar: o que será que os demônios responsáveis por me atazanar pensam sobre mim? O que eles escrevem nas cartas quando eles estão falando sobre mim? E isso me fez refletir muito ao longo do livro. Foi um livro que até pela quantidade de páginas dele eu demorei bastante para ler, porque eu lia uma carta e eu ficava o dia todo pensando sobre aquela carta. E traz uma reflexão muito legal. Eu percebi que em vários momentos que eu ia fazer alguma coisa, eu pensava assim: será que isso vai deixar o diabo feliz ou será que isso vai deixar Deus feliz? Será que isso vai deixar o diabo morrendo de raiva porque eu fiz uma escolha difícil, mas que alegra o coração de Deus? Ou será que hoje o demônio lá que é responsável por mim vai mandar uma carta todo feliz falando: nossa, hoje ela foi muito idiota, pisou na bola demais, se afastou de Deus? E essa é talvez a reflexão mais preciosa que eu vou tirar desse livro, né? Porque como a gente vê na narrativa, esses demônios, eles não têm uma influência direta na gente, eles têm
influência de acordo com a autoridade que a gente dá para eles na nossa vida. Então, é uma questão de sempre se avaliar e entender: isso que eu tô fazendo vai me aproximar de Deus ou vai dar mais brecha ainda pro diabo me atormentar? Isso que eu tô fazendo vai fazer eles serem vitoriosos ou eu tô fazendo com que eles fiquem frustrados, com que eles tenham que pensar ainda mais em como fazer para eu abrir uma brecha? E aí nisso tem um dos trechos que eu mais fiquei feliz de ler, que eu não sei se aplica a mim, mas na hora que eu li eu fiquei assim: oh Deus, por favor, que quando alguém for escrever sobre mim que seja desse jeito. Que é essa aqui, que é da carta 22, que diz assim: na história é um menino que se apaixonou por uma moça e ela é cristã. Aí ele vai falar sobre a moça cristã e ele fala assim: eu analisei o dossiê da garota e estou horrorizado com o que descobri. Ela não é apenas uma cristã, mas uma cristã e tanto. Uma moça vil, sorrateira, de sorrisinho afetado, cheia de falsa modéstia, monossilábica, tímida, insossa, insignificante, virginal e ordinária. E quando ele vai falar dessa moça, ele fala que ela é um monstro, que ela dá náuseas neles e que quando eles foram pegar o dossiê, né, a papelada que era sobre ela, que os dedos deles queimaram com o fogo que saía do dossiê. E aí depois ele fala até que ela é o tipo de gente que se diverte à custa dos demônios. E depois tem um relato muito bonito sobre como que é a casa dessa menina, que é uma casa onde a família toda exala esse cheiro, né, de coisas vis e sorrateiras, que na verdade são coisas boas, e que até mesmo as pessoas que trabalham na casa ficam com o mesmo cheiro dessas pessoas, no sentido de cheiro de algo tenebroso para os demônios. E essa carta 22, ela é a carta que deveria servir de inspiração de como que a gente deveria buscar ser, né? Porque, para pensar, essa moça aqui da história, ela é uma moça que tem um testemunho tão bom, mas tão bom, que ela provoca ódio nos demônios. O cheiro que exala, que fala aqui, me lembrou aquele versículo que fala que nós devemos ter o bom perfume de Cristo. Ou seja, onde quer que a gente vá, o que a gente está exalando é Cristo. O que chega antes da nossa aparência, do que a gente fala, do nosso testemunho, é a presença de Jesus. E quando eu li isso aqui na história, eu travei nesse capítulo aqui e fiquei pensando: Deus, por favor, me ajuda a me transformar nessa moça aqui, dessa narrativa. E ele fala sobre a desvantagem cruel em batalha que os demônios têm contra essa moça, porque ela é reivindicada pelo inimigo, que é Deus. Claro que essa leitura aqui, ela é uma sátira, né? Ela é até um livro que tem vários tons de comédia ao longo do tempo, mas ler essa parte aqui me trouxe muito o que nós deveríamos buscar como cristãos, o que nós deveríamos buscar ser, né? E todos os momentos que eu tava lendo, eu ficava o tempo todo com essa reflexão sobre o que eu estou fazendo, qual é o resultado que tem as práticas e as microdecisões que eu tomo, porque tudo que a gente faz está sendo observado pelo mundo espiritual. E esse mundo espiritual, obviamente, tem a parte boa e tem a parte ruim. Então, a gente nunca pode se esquecer que, enquanto nós vivemos no mundo terreno, existe um mundo espiritual, existe um mundo sobrenatural que está reagindo a todas as nossas escolhas, ao que a gente escolhe ler, ao que a gente escolhe assistir, às decisões de como que a gente escolhe falar com o nosso próximo, ao que a gente deixa de fazer ou não. E a gente tem que buscar cada vez mais ser como essa moça aqui, ser uma moça que exala o perfume de Cristo. E é isso, queria dizer que eu super recomendo essa leitura aqui, foi uma das leituras que mais mexeu comigo esse ano. Espero que vocês gostem, espero que vocês leiam e sintam toda essa experiência de reflexão que eu também senti. Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário, deixa uma recomendação, fale alguma coisa aí nos comentários. E é isso, muito obrigado, Deus abençoe.